Quero te contar também sobre o futuro de Felipe Coutinho. Ele fica no Vasco ou se aposenta? Pegando as mãos, está chegando a hora. Domingo, domingo, eu vou ao Maracanã e vou torcer pro time que sou fã. Ah, que alegria, né? É a final da Copa do Brasil. Wilton Pereira Sampaio será o árbitro dessa partida, estará lotada. Vou trazer novidades sobre a preparação, bastidores do jogo de ontem, como a mídia tem tratado o Vasco da Gama. Dá pena de alguns veículos de comunicação que estão se perdendo. Chega deixando o seu like, hein? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Felipe Coutinho fica ou sai do Vasco? Essa pergunta não é para o momento, até porque o contrato do Felipe Coutinho se encerra na metade do ano que vem, mas já tem muito vascaíno preocupado. Afinal de contas, o craque do Vasco tem seu futuro incerto. O jogador de 33 anos de idade que já tomou uma decisão. Ou ele renova o contrato na metade do ano que vem com o Vasco por pelo menos mais uma temporada, ou se aposenta. Jogar em outro clube do Brasil ou do exterior está completamente descartado. A aposta de quase todo mundo na diretoria do Vasco é de que o Felipe Coutinho vai renovar seu contrato, até por conta da performance física. Felipe Coutinho já bateu 55 jogos com 11 gols e 5 assistências. Ele em nenhuma temporada no futebol europeu havia conseguido alcançar 55 jogos, nem nos seus melhores momentos. Por exemplo, no Barcelona 2018-2019 ele havia feito 54 jogos. No Liverpool de 2014 e 2015 jogou 52 partidas. Isso demonstra que a maior dificuldade do Coutinho nos últimos tempos relacionada a uma série de contusões tem sido superado. O primeiro semestre do Coutinho ainda foi um pouco mais complicado nessa reta final de ano. Ele conseguiu jogar com frequência, menos lesões e em algumas das partidas por até 90 minutos. E adiante desse cenário, cuidando e dosando dos treinos, para não exigir demais do Coutinho, que existe uma convicção em São Januário de que em julho do ano que vem ele terá renovado seu contrato por pelo menos mais uma temporada. Excelente notícia para um Vasco que disputa no domingo o título da Copa do Brasil, que mudaria radicalmente o contexto de 2026 se o Vasco é campeão da Copa do Brasil, participa da Libertadores da América do próximo ano. Eu estava dando uma olhada, porque muitas reclamações e todas com muita razão, a respeito da forma como a mídia trata o Vasco da Gama, né, cara? É impressionante como a mídia desfaz do Vasco, né? Eles cagam pro Vasco. Essa é a verdade, é essa, tá, torcedor? Vou ser bem sincero com você que acompanha o nosso canal, né? Que sabe que eu comigo não tem conversa, não tem dois papos, né? Então, assim, tô pegar aqui algumas manchetes, né, dadas. Por exemplo, ESPN, Corinthians e Vasco empatam em noite de gols anulados e deixam o título da Copa do Brasil em aberto. Ok, né? Uma manchete isentona. Pega essa do Estadão. Corinthians é inoperante em casa. Aí parei. Aí já parei. O Vasco teve mérito nenhum. E empata sem gols com o Vasco no jogo, primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Que maravilha, né? Vamos lá. Futebol interior. Era a final? Corinthians e Vasco 0-0, ficou tudo pro Maracanã. Maneiro, né? Vou pegar mais alguns exemplos aqui. O GE deu duelo em aberto, e é verdade, está em aberto. Outras manchetes aqui. Muitos daquela coisa do On Football. Final da Copa do Brasil, Corinthians e Vasco ficam no quase em primeiro jogo. Ah, que coisa. Olha a diferença de um veículo carioca, a Rádio Tupi. Vasco empata com o Corinthians e fica a uma vitória do título da Copa do Brasil no Maracanã. Porra, é esse aí, cara, é assim, a forma como tratam o Vasco, o descaso que tratam o Vasco na mídia, é impressionante. O rival, ontem, perdeu nos pênaltis pro PSG. Flamengo está à altura do futebol europeu, Flamengo traz lições do Mundial, né? Intercontinental virou Mundial. Cara, é impressionante. Se o Flamengo estivesse jogando essa final com o Corinthians, Flamengo traz vantagem para o Maracanã e fica a uma vitória de mais um título da Copa do Brasil. Era nessa vibe. Agora é o Vasco. Porra, meu irmão, é cansativo. Ainda bem que... Aí, na boa, continuem fazendo isso, porque os canais que falam de Vasco como o nosso só vão crescer. É muita escrotidão, cara. E continuam menosprezando. Se fizer um quem aqui, os caras acham que o Corinthians é melhor. Melhor aonde, cacete? Vai pegar como balizador o Campeonato Brasileiro?
time do Vasco está sendo um time de Copas. Nos últimos 6 tempos jogados, 2 na ida contra o Fluminense, 2 na volta contra o Fluminense e os 2 de ontem, o Vasco engoliu os seus adversários. Mas é difícil, cara, os caras não admitem isso. Porra, o braço não vai cair não, amigão. Pode dar o bracinho a torcer e falar, porra, o Vasco tá diferente na Copa do Brasil, nem parece aquele time do 14º lugar. Porra, mas que saco, né, cara? É cansativo. Mas oda-se pra eles também. Bom, bastidores antes da bastidores do resultado de ontem, né? Do empate São Paulo, cara, parabéns ao Pedrinho, não só pela gestão, como vem fazendo, todo mundo que compõe a gestão do Pedrinho, mas pela iniciativa do presidente, que deu a seguinte determinação. Todos os funcionários da SAF e colaboradores também do associativo ganharam uma camisa do Vasco nessa semana e um ingresso para que possam ir ao Maracanã. Do cacete. Pessoas que não aparecem para o grande público, mas fazem um trabalho fantástico. Muitos com muito amor porque são vascaínas, outros não. Amor porque são profissionais e gostam da profissão e abraçam o Vasco da Gama, que é um clube acolhedor, e todos terão a oportunidade de estar no Maracanã empurrando o time do Vasco. Parabéns ao Pedrinho e à sua direção por essa decisão. Wilton Pereira Sampaio vai ser o árbitro dessa partida. Bastidores de ontem em São Paulo. Você sabia que o momento do Vasco começa a despertar a atenção de outros jogadores? Jogadores que estão na Europa, que estão com pouco espaço. Alguns empresários foram vistos no hotel do Vasco em São Paulo. Tudo porque o time está a uma vitória de tornar-se campeão da Copa do Brasil e chegar à Libertadores. Ah, agora o Vasco é maneiro, né? Porra, o Vasco tem a camisa pesada. Porra, não tô bem na Europa. Fulano, tenta lá uma ida pro Vasco. Vai ser normal, tá, torcedor? Acostume-se, porque o Vasco ganhando a Copa do Brasil, portas irão se abrir. Os empresários vão buscar o Vasco. Até essa janela, o Vasco é que batia a porta dos empresários. Fulano, pô, jogador tal, traz pra cá e tal. E isso vai mexer com quem está no elenco também. Vai tirar alguns da zona de conforto. O que vai ser ótimo, trazer concorrência. Pô, Fábio, então se for para Libertadores, vai qualificar o elenco? Claro que sim, claro que vai qualificar. Só que até lá tem um jogo decisivo domingo. E aí as armadilhas do Diniz. Como é que o Diniz vai preparar esse time? Que já voltou de São Paulo, amanhã e sábado tem treinamento no CT Moacir Barbosa, mesmo time vai a campo, porém, o Vasco já tem 2 situações do adversário estudadas. Além de jogadas mapeadas, tanto é que a jogada em que o Memphis Depay acabou fazendo um gol em impedimento na cobrança de falta do Garro para o André Ramalho cabecear para dentro da área, ela estava desenhada pelo Diniz. E ele tinha pedido ao Ryan para marcar o André Ramalho, porque ele é alto, forte, podia marcar. O Ryan deu uma bobeira, e a cabeçada saiu. Então, as jogadas foram desenhadas. Ó, a forma deles vencerem o Vasco, a única forma deles tentarem vencer é na bola aérea. A gente não pode ter desatenção. Teve uma desatenção, mas foi impedimento. Porém, no Vasco há 2 leituras, que o Dorival Júnior pode trocar o Garro pelo Carrídio para dar mais força física e consistência ao meio-campo, onde o Vasco dominou, principalmente com 2 volantes que devem estar com problema de coluna, porque Depay e Garro ficaram no bolso de cada um, Diego Barros e o Thiago Mendes, ou ele vai deixar o time com o Garro. E há um entendimento dentro do Vasco que as 2 situações serão favoráveis dentro do ambiente Maracanã, do gramado Maracanã e da torcida empurrando o time do Vasco. Que possamos fazer um grande jogo no domingo, com cabeça, com inteligência e sejamos dominantes nos 2 últimos tempos dessa temporada, que vai acabar domingo. E o vascaíno merece ser campeão da Copa do Brasil. Estarei no Maracanã, levando para você a emoção da narração que para mim vai ser histórica, e eu peço muito a você para estar comigo nessa transmissão, levando fé, levando energia, porque para mim essa vai ser a maior transmissão do nosso canal até agora. Ano que vem vai ser uma outra história. Mas nesse ano, final da Copa do Brasil, ela tem que bater mais de 200, 250, 300 mil visualizações com a sua participação e jogando pro ar, jogando pra galera também. Fechado? Posso contar contigo? Muito obrigado pelo carinho. Diniz vai montar um time interessante. De novo, veloz, rápido. Ah, um detalhezinho. O Andrés Gomes, você reparou que diversas vezes ele pegava a bola e jogava no espaço vazio e saía correndo? Era uma determinação do Diniz. Para quê? Para abrir o time do Corinthians, para que outros jogadores fossem atrás dele e dissociasse o time, desgarrasse o time do Corinthians, para não ter agrupamento. Detalhezinhos técnicos que eu vou descobrindo e passando para você também. Ah, último detalhe, mais um bastidor. Thiago Mendes pegou a bola, protegeu, abriu o braço, botou a bunda, caiu, segurou a bola, vai ganhando tempo, vai amarrando o jogo.
Tudo isso é questão técnica, tática, explorada pelo estudioso Fernando Diniz. Um grande abraço para você, muito obrigado pelo seu carinho e vamos juntos. E amanhã tem o nosso café. Hoje o café foi ao vivo. Se você perdeu a live, tá aqui no canal, tá bom? Grande abraço e até amanhã. Ai, rapaz, como é bom, né? Acordar nesta manhã de quinta-feira, dia 18 de dezembro de 2025, e olhar para trás, falar assim, cara, que boa atuação nós fizemos. Wallace, bom dia, meu amigo, tudo bem? Bom dia a todos, César, bom dia ao Diego Andrade. Rapaz, que tal a nossa atuação ontem? Alma de Vasco? Jeito de Vasco? Jogamos com autoridade quem quer ser campeão da Copa do Brasil? Cara, é impressionante a diferença, né, da entrega, a diferença da forma como nós atuamos na Copa do Brasil em relação ao Campeonato Brasileiro, né? Inclusive, o técnico Fernando Diniz disse que, eu concordo com ele totalmente, nós merecemos vencer o jogo, né? Ele acha que nem foi um ótimo resultado. Ô, Diniz, eu acho que foi um grande resultado, ok. Ótimo, tudo bem, mas foi um grande resultado. Porque o Vasco mereceu a vitória. O Vasco foi quem criou as melhores oportunidades, não teve a eficiência do arremate, ou seja, não finalizou no gol, na direção, à exceção da cabeçada do Barros. Mas, meu amigo, numa boa, Xará, Fábio Ribeiro, que está direto do Porto, seremos campeões. Eu também saí com essa sensação. O jogo de ontem me deixou com a nítida sensação de que o Vasco quer realmente ser campeão da Copa do Brasil. Porque, assim, uma coisa é quando você joga, né? Eu joguei e tal. Outra coisa é quando você joga para. É diferente. O Vasco jogou para ganhar. O Vasco jogou para vencer o Corinthians. O Vasco jogou para ser campeão da Copa do Brasil. O que é jogar para ser? É jogar com intensidade, com marcação forte, não se intimidar com o adversário, porque o adversário estava jogando em casa. É óbvio que o Corinthians, e eu até falei isso antes do jogo ontem, falei, olha, o Corinthians vai para cima do Vasco. A tendência é essa. Os 10 primeiros minutos serão os 10 primeiros minutos de pressão. Se o Vasco suportar os 10, 15 primeiros minutos e jogar futebol, não se intimidar, não ficar efetivamente com a bunda lá atrás, tem jogo. Cara, o Vasco desde o início do jogo, aliás, do início ao fim, o Vasco pressionou. O Vasco ficou em cima do Corinthians. Esse placar me lembra 90, eu falei até depois do jogo, né, Vitor? Quando nós empatamos lá e cá e fomos campeões brasileiros. Eu não sei se o time estava nervoso para finalizar, Flávio, não sei. Porque a forma como nós criamos, quem está nervoso não cria tanto volume assim. Primeiro, a tática deu certo. Vasco marcando lá em cima. O Vasco dificultando a saída de bola. Bom dia a todos que estão chegando, gente. Vamos embora. 6 horas mais 7 minutinhos. Hoje é um café diferente, hein? Hoje é um café na resenha. Então, assim, nós temos que entender que a forma como o Vasco jogou foi de quem queria vencer. O Vasco adotou uma estratégia de dar criar muita dificuldade para que o Corinthians obrigasse a sair no chutão. Garro e Depay não tiveram espaço para poder criar. Cite para mim um lance que esses caras tenham ficado em condições de deixar o Yuri Alberto, por exemplo, na cara do gol. O Léo Jardim teve uma defesa, mas estava em posição de impedimento, que ele tirou com o pé.
Caraca, que defesa, casaca, ainda gritei durante o jogo. Depois não vi que estava em posição de impedimento, o lance foi anulado. Mas foi a única chance clara do Corinthians. Um chutezinho de fora da área ali e tal. Então, assim, o Vasco efetivamente, torcedor, mandou no jogo. O Vasco foi o Vasco de uma final. E uma final, ela é diferente. O Vasco, numa final, como qualquer outra final, ela é diferente. Não sei vocês, diz a Luciana aqui. A Luciane. Mas já estou confirmado no Maraca na grande festa do campeão Vasco. Cara, então, Luciane, bom dia pra você, bom dia a todos que estão chegando aqui no nosso Café Vascaíno especial hoje, pós-final da Copa do Brasil. Eu vou falar uma coisa aqui que o Maicon acabou de comentar, mas é exatamente isso. Nenhum time, nenhuma torcida, ninguém merece mais do que o Vasco ser campeão da Copa do Brasil. Por tudo que vem passando, tudo que viveu. Bom dia, Pedro! Meu amigo Pedro lá, estamos juntos. Ouvi os canais corintianos falando que os jogadores podem ter se poupado nas medidas para não correr risco de perder algum cartão. Não acho que isso faça sentido não, sabia? Quando entra em campo, cara, o jogador não fica pensando. A exceção do Verratti, que no segundo tempo entrou, e aí sim, ele tinha que segurar, porque ele tinha cartão amarelo, mas ele entrou no segundo tempo. Não vi nenhum jogador do Corinthians se poupando, segurando, não dividindo. Cara, o mérito foi do Vasco em conseguir anular a saída de bola do Corinthians, em criar a dificuldade para que obrigasse a jogar na bola longa. Então, assim, o Vasco teve volume. Se o Vasco tivesse caprichado um pouquinho mais, porque a exceção da bola na trave do Barros, em que foi uma cobrança de escanteio, nenhum outro lance o Vasco atingiu o alvo. Seja com o Andrei, seja com o Ryan. O Coutinho deu azar em 2 finalizações, ele bateu em cima da marcação, o André Ramalho fechou bem ele. Mas a nossa atuação foi uma atuação de quem quer trazer o jogo para final do Maracanã com autoridade. E eu tenho certeza que aqui, bom dia Felipe, bom dia a todos, saudações vascaínas, ao vivo hoje. O Vasco terá a mesma postura. E sabe por quê? Porque a torcida não vai deixar o time se acomodar. Não há vantagem, um novo empate, qualquer que seja o placar, pênalti, não tem prorrogação, somente o campeão vai à fase de grupos da Libertadores, somente o campeão leva 77 milhões de reais, somente o campeão vai jogar a Supercopa do Brasil. Então, qual é a vantagem de você ficar lá atrás esperando coisa? Não, você vai ter que sair. Bom dia, Wellington, excelente resultado. Também achei, cara. Achei um grande resultado. Bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos. André Luiz, Alex, todo mundo está curtindo nosso café ao vivo. Eu achei um excelente resultado, uma grande atuação do Vasco. Até certo ponto, me surpreendeu, porque eu não esperava o Vasco tão em cima do Corinthians desde o início. Depois que passasse aqueles 10, 15 primeiros minutos, ok, faria até sentido o Vasco jogar. Mas não, o Vasco traz para o Rio de Janeiro, não é estamos vivos só não, o Diogo, numa boa. O Vasco traz um resultado com autoridade. O Vasco venceu com alma de Vasco, jogando, representando você, torcedor. 3 jogadores, Nilberto, ontem se destacaram. Um é o Barros, outro é o Thiago Mendes e outro é o Andrés. Os 3 jogaram pra cacete. Aliás, os 2 volantes, não é de hoje que eles vêm jogando muito. Já desde a semifinal com o Fluminense, não vou nem pegar Campeonato Brasileiro, nosso foco vai ser a Copa do Brasil aqui. Eles têm jogado demais. O Gabriel fala assim, finalmente, tá mostrando pro que veio, demorou, mas engrenou.
Então, mas o demorou, mas engrenou, Gabriel, passa muito pela questão física, né? Ele vinha tendo um ritmo totalmente diferente, jogando no Catar. Aqui não. Aqui o ritmo é outro. E ele demoraria realmente. Fábio Azevedo, até pensei que ele fosse levar mais tempo. Que esse semestre, por exemplo, para ele fosse de total readaptação. Não. Ele tá jogando pra cacete e tem sido peça importantíssima nessa nossa arrancada dentro do campeonato da Copa do Brasil, por exemplo.